cabelo dele? É verdade. Mas, bom, ele foi acusado, se eu não me engano, são mais de 40. São 37 acusações criminais. Quase 40. Louco. 37 acusações criminais contra o Trump. Mais uma, né? Porque ele tinha acabado de sair de uma. E essa agora me parece mais ridícula ainda, né? Não, essa daqui é boa. Aconteceu o seguinte, ele foi acusado, minha gente, de ter pego e armazenado mal documentos secretos dos Estados Unidos. O que é armazenado mal? Acontece o Botar seguinte, na gaveta e não no cofre? coisas assim. Nossa senhora. E o problema é o seguinte, ele virou presidente e ele teria os documentos teriam ficado na casa dele, depois que ele deixou de ser presidente. Acontece o seguinte... Malversação de informação secreta. Confidencial, exatamente. Nossa, puta que pariu, meu. Que crime ruim, cara. Não. É o sítio de Atibaia. Na verdade, é uma coisa muito americano. boa para a humanidade, né? Quanto menos guardado esses arquivos secretos, melhor. Nossa senhora, velho. Eu vou fazer um questionamento com vocês. Qual que é a dificuldade que esse pessoal tem de arranjar acusação para as pessoas, cara? Cara... Aqui quiseram prender o ex-presidente da República de um sítio no interior de São Paulo. Um triplex. É um triplex que o Lula bem disse. É um Minha Casa Minha Vida, um empilhado em cima do outro. Então, é um apartamento fuleiro lá, tá ligado? No Guarujá. No Guarujá. Se fosse em Balneário Camboriú, que é tudo caro, você até olhava, mas, puta, no Guarujá é um sítio. Você olha assim e você fala, meu amigo, mesmo que seja verdade, não tinha nada medo. Talvez se fosse verdade, era melhor inventar, sabe? Alguma coisa, fazer isso aí. Usa a de sempre, sei lá, criancinha. Aí agora o cara... Pensa, o Donald Trump mentaliza o homem, tá ligado? O cara do grab and by the pussy e tal. Esse cara, entendeu? Keeping Mexicans out of here, build a wall. Tal. Esse maluco não conseguiram achar nada mais convincente sobre o cara do que ele esqueceu um pedaço de papel na casa dele dentro da gaveta. Não, eles não conseguiram. Eles estão tentando, estão fazendo um esforço. Eles arranjaram também a acusação dele ter pago uma atriz pornô para esconder que eles tiveram um caso. Isso é crime? Então, pelo que eu entendi, é algum crime lá. Não sei exatamente em que medida, mas é algum crime. Então, assim, o que a gente tem aí? São acusações idiotas, mas a gente tem que parar um minuto e entender que as pessoas que estão fazendo essa caça às bruxas nos Estados Unidos é o mesmo pessoal que fez a Lava Jato aqui no Brasil. O pessoal não é muito criativo. Nossa, mas é que você pensa... Né? Pensa o montante de dinheiro do orçamento nos Estados Unidos que vai para inteligência, sabe? Aquelas bilhões e bilhões de dólares que eles gastam e tal. E os caras vão reclamar com o cara por causa de um pedaço de papel. Mano. Esse cara que eu tenho certeza que tem coisa pior e qual foi a outra acusação dele? Eu tenho certeza que ele já fraudou seguro. Não, então, são 37. Não, mas a anterior. A anterior foi pagar a atriz pornô. Foi a atriz pornô? E são essas duas que ele tem até agora. Nossa, cara. Você vai ver até o histórico dos presidentes dos Estados Unidos, né? Ele é o primeiro, né, que está sendo acusado agora. Ele é o primeiro, mais ainda, porque é a primeira vez que os Estados Unidos virou Brasil, que ou você ganha ou você vai preso. Ou você vai preso. É o esquema Game of Thrones, que ou você ganha ou você morre. Vencer ou ser conquistado. Então, assim, não é que você perde uma eleição, o cara azara a sua vida se você perder. Mas é uma posição muito complicada, né? Para a própria burguesia norte-americana, porque os caras fazem todas essas acusações contra o Trump, mas eu estava lendo as notícias, o que ele fez lá quando ele foi depor foi um comício. O cara falou que era perseguição política, que ele vai ganhar sim as eleições, que o Biden é isso, o Biden é aquilo. Falou um negócio da Venezuela, né, que ele já teria invadido a Venezuela e resolvido o problema do petróleo. O Simão Bolívar está perguntando, vocês vão defender o Trump, mesmo depois que ele falou que ia depenar a Venezuela? O problema é o seguinte, nós não somos a favor de injustiça, contra quem quer que seja. Processo farsa, olha, o Trump nesse momento aqui é chato falar, mas ele é o primeiro lugar nas eleições norte-americanas. Tem pesquisa que saiu, ele ganharia a eleição se a eleição fosse hoje. Então, eu, por exemplo, não fui a favor que fizessem isso com o Lula aqui. Você é a favor que façam isso com o Trump lá? Não. Não tem sentido. Quer ganhar a eleição? Ganha. Arranja um candidato bom. Agora, o Biden, uma coisa que é, assim, só pra você ver coisas que importam para nós que estamos no Brasil. A guerra na Ucrânia. O Trump falou que se ele ganhar a eleição, ele acaba com a guerra na Ucrânia no dia seguinte. E eu acredito, eu acho que é real. Que ele realmente é contra a guerra. Ele foi o único presidente norte-americano que não começou nenhuma guerra nos últimos 30 anos. Então, assim, o Biden, ele entrou no governo e começou a guerra na Ucrânia. Por quê? Porque o cara
Ele tá ali concentradíssimo em agredir Rússia e China e começar a Terceira Guerra Mundial. Uhum. Ele não tem um tic-tac na mesa dele. Tem Não, um e ele pente tá, de e ele fuzil, tá assim. super desmoralizado. Ele não tem É o coisa pre- muito... Ele caiu esses dias dando... Toda vez que eu penso que o Biden é o presidente mais belicoso possível, eu lembro do cara tropeçando no avião, tropeçando na entrevista, conversando com a pessoa errada, dormindo na entrevista, discursando no meio dos travestis lá na frente do Palácio de Washington. Você fala assim, mano, É difícil. esse cara começou a guerra na Ucrânia, velho. Não, mas esse é o problema. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma coisa que os Estados Unidos fazem em todos os países. Eles pegam o cara que está ganhando a eleição e começam a perseguir ele. O cara entra com um monte de processo contra o cara, tenta pôr ele na cadeia por uns crimes imaginários. Esse é o esquema. O cara é o primeiro lugar na eleição, não pode fazer esse tipo de coisa. Diferença é que, nos Estados Unidos, de dentro do presídio, o cara pode ser presidente da República, pode ser candidato. Pode ser eleito, inclusive. É uma legislação democrática. Uhum. Inclusive, mais um detalhe sobre isso daí, que eu acho importante também. Os caras falam, vocês estão defendendo o Trump, não sei o quê. Mas o negócio assim, não é defender o Trump. O problema aqui é ser a favor dessa maluquice toda. E aí você coloca isso daqui. Você vai ser a favor dessa maluquice toda só para deixar o Biden ir pro segundo mandato, vai fazer toda essa patifaria safada aí, tá ligado? Apoiar todo um processo farsa, igual fizeram aqui com o Lula. Seja lá contra quem for. Pelo Biden. Porque basicamente você tá fazendo isso pelo Joe Biden. Em favor do Joe Biden. Né? Tipo, sabe? Não, podia ser qualquer cara. Difícil, sabe? Tipo, fora o problema de princípio, também tem o problema oportunismo. No âmbito do oportunismo, não vale a pena você olhar e falar assim, não vamos defender o... A guerra da Ucrânia deve ter matado umas 500 mil pessoas até agora. Só de soldado ucraniano morreram 150 mil. Fora o negócio da barragem agora lá, que falaram que isso é uma catástrofe, assim. Então explodiu. Os caras, uma puta guerra, morrendo um monte de gente. Por quê? Porque o imperialismo, que através do Joe Biden, começou a guerra. Uhum. Então assim... Não, e não é também... Não é um negócio que a gente está discutindo aqui, que a gente está falando, não, o Trump, apesar dele estar sendo perseguido, ele é o pior. Não é. É só ver quantas guerras o cara começou. 0. Aí o Biden, vamos fazer uma pequena lista aqui de feitos do Joe Biden. Vixe. Desde que ele chegou ao governo, ele começou a guerra na Ucrânia. Potencializou a milhão a propaganda woke dos Estados Unidos. Então, a lei patriótica teve a campanha woke, mas vamos lá. A gente teve guerra na Ucrânia. Aí ele mandou a Nancy Pelosi aparecer em Taiwan, quase começou uma guerra entre Taiwan e China. Uhum. Aí tivemos crise no Afeganistão. Nós temos aí uma crise... Eles aumentaram a pressão sobre Cuba, sobre a Venezuela. Então, assim, é um governo claramente ditatorial. E para os países atrasados é um governo ruim. Ruim. Não é bom. Então, nós temos que parar um minuto aqui e refletir. Nós temos um negócio que é ruim. A direita americana é ruim, o Trump é ruim. Mas, pelo menos, eles mantêm a ruindade deles concentrada lá dentro dos Estados Unidos. O resto do mundo ganha um respiro. E aí nós temos o Biden, que é o cara das guerras. Para mim a escolha é simples. Se eu tivesse lá, eu votaria nulo. Mas, obviamente, que o candidato menos pior é o Trump. Não, é uma Se entrar coisa... nessa seara. É um Tanto negócio que a gente muito... vê que quem o imperialismo apoia é o Biden. Sim, claramente. Não, a Nas campanha é últimas levada à frente eleições, pelo imperialismo. a Totalmente. campanha do Biden foi trilionária. Não, e você vê ele, por exemplo, o esforço de propaganda nos Estados Unidos hoje em torno dessa coisa do Partido Democrata é muito grande. Né? Isso aí, inclusive, eu tenho olhado, né? Você vê que está se formando assim tá esquentando a situação lá em outros sentidos agora. Você percebe, por exemplo, esse negócio está se formando uma reação ao movimento woke muito grande lá. Que é uma coisa assim que chama muita atenção, porque não é apenas maníacos da direita, sabe? É uns caras assim, você vê que começa a pipocar gente para cima e para baixo. Por exemplo, eu acompanho esse cartunista, o Stone Toss Comics, né? Ele fez de uns anos para cá, ele fez uma transição à direita muito grande, assim. Eu não sei se ele era direitista desde o início, mas o fato é que ele ficou muito mais direitista, assim. E você percebe, tem um movimento de opinião contra esse negócio de esquerda aí, lá, tal, do woke, muito louco.
E ele vai progredindo, vai progredindo. Sim, você vê que está se formando um negócio que vai além aquela bolha super radical de direita. Não, virou uma coisa que vai aumentando, tal. E os Estados Unidos, você pensa nisso, né? Um país que é inclinado ao conflito social, né? É uma coisa que já vem de muito tempo lá, o conflito social amplo diante de reivindicações específicas, né? Tipo assim, não específico, mas tipo, determinadas questões sociais chave, né? Se essa questão teve a questão dos negros, por muito tempo isso daí dividiu o país em grande medida. E aí agora você vai se formando aí uma tensão social enorme em torno dessa campanha que o governo está fazendo. Isso daí também está potencializando a campanha do Trump um pouco, né? Você vê que a própria ação do Biden nesse sentido está alimentando, né? Porque É uma coisa muito impopular. O governo fica fraco, eles dobram a aposta da propaganda. Eu vi, por exemplo, uns direitistas fazendo uma propaganda falando assim que a Casa Branca não ergueu bandeiras nem no dia dos veteranos, nem no dia aquelas coisas patrióticas dos Estados Unidos, dia dos veteranos de guerra e de um outro dia patriótico lá. Aí fala, no mês do orgulho eles estendem uma bandeira gay lá. Então é esse pessoal que eles estão querendo defender e tal, sabe? A propaganda muito exagerada do governo está levando um movimento de opinião de direita nos Estados Unidos. Ah, com certeza, ninguém gosta dessas coisas.